Olá, boa noite. Hoje estamos com um convidado muito especial. Boa noite, Dai. Boa noite, Rogério. Como você está hoje? Tudo bem? Iniciei a apresentação correto, olha só. Olha só, uma estrelinha para ti. Hoje estamos com Márcio Schneider. Boa noite, Márcio. Boa noite, Dai. Boa noite, Rogério. Boa noite. Que honra estar aqui com vocês. Começar esse podcast com uma oração, a gente já começa em alto nível aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rogério. Prazer te conhecer. Vamos para um bate-papo aí interessante hoje. Estou na expectativa do que vai acontecer aí. Um podcast com uma preparação. Tem até quantos questionamentos em mim? E isso que é 1 hora, só será que vai conseguir responder todos os questionamentos em 1 hora? Temos tempo. Vai. Hoje tenho bastante tempo aqui. Então vamos lá. Então, legal. estamos com Márcio Schneider, empresário e mentor de empreendedores. Márcio, então eu basicamente fiz uma pesquisa da tua vida, né? Olha Como aí. eu te disse no início, e eu vi que com 12 anos tu já era empreendedor. Com 20 anos, tu já trabalhava como seletista. Com 24 anos, tu te tornaste gestor e líder da XP Investimentos. Posteriormente a isso, você largou a CLT e veio a empreender. Tu entrou na XP como panfleteiro, né? E eu gostaria de saber como que aconteceu isso. Como tu saiu de uma função tão nobre e chegou à gestão de uma empresa como a XP. A função nobre, tu diz panfleteiro. Com certeza. Que legal. Tu sabe que eu, desde pequeno, desde criança, eu tinha vontade de crescer, de ganhar dinheiro, né? Eu sou o irmão mais novo de 3 irmãos, então eu tive uma infância assim da sobra, né? A escadinha, e o que sobrava eu vestia, o que sobrava eu calçava, o material escolar eu tinha o que sobrava. Então eu sempre queria ter as minhas coisas e não tinha. Então desde cedo eu comecei a trabalhar para ter o meu dinheiro para poder comprar as minhas coisas, né? E aí eu tinha essa vontade de crescer financeiramente, né? Uma família de classe média, e eu tinha essa ambição. E eu, quando voltei de Florianópolis, que eu fazia minha faculdade de administração lá, eu soube que a XP tinha aberto o escritório no Novo Hamburgo, tinha recém sido fundada a XP Investimentos, e eu olhei, o mercado financeiro é lá que tá a grana, é lá que eu vou me desenvolver profissionalmente, né? E aí bati na porta e perguntei, tem alguma coisa para fazer aí? Eles falaram, cara, não tem nada para fazer não. E eu, esses panfletos aí, posso distribuir? Daí eles, pode. Eu, tá, quanto é que vocês me pagam? Não, R$300. Eu, tá, mas qual é o objetivo desse panfleto? É trazer gente para os nossos cursos. Eu ganho comissão desses cursos aí? Ganho. Então me dá esses panfletos aqui. E aí comecei a fazer um trabalho focado no resultado do meu cliente, né? No caso, meu cliente era o meu empregador, né? Então, ali eu já desenvolvia uma visão de gerar valor. Não simplesmente fazer um trabalho, né? Fazia milha extra. Então, eu percebi que eu já tinha essa noção natural de gerar valor. E em tudo que eu fazia, eu procurava gerar resultado. E assim foi crescendo e foi gerando muito resultado, enchendo turmas. Fui para Santa Catarina. Como eu tinha estudado lá, a XP me mandou para Santa Catarina, tinham comprado um escritório. E eu comecei a vender em Santa Catarina mais cursos que São Paulo, que Rio de Janeiro. Comecei a me destacar em números dentro da empresa. E acabou que o Guilherme Benchimol me convidou para ir para o Rio de Janeiro. Quando a matriz saiu de Porto Alegre e se mudou para o Rio de Janeiro, Guilherme Benchimol me chamou para estar coordenando os escritórios pelo Brasil, auxiliando os escritórios a faturarem mais, a captarem mais clientes, a se organizarem. Então foi um caminho aí de 4, 5 anos. E eu passei um bom tempo na gestão da empresa. Era o gestor mais jovem, mas era muito jovem para estar todo dia de Manaus a Bagé, avião, mercado executivo. Então foi um tempo de muito aprendizado. Mas realmente eu acho que esse espírito empreendedor me fez sair de panfleteiro para gestor de uma empresa. Perfeito. E depois, bom, a Dai comentou CLT e depois, então, empreendedor. Gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso.
Exato, esse espírito empreendedor desde pequeno, né? Eu tinha essa vontade de empreender, fazia os negocinhos dentro de casa, vendia sacolé no portão de casa, queria fazer minha grana, né? E meu pai, uma pessoa que cresceu na vida tendo um emprego, né? Trabalhando numa empresa, carteira assinada, horário, falava, meu filho, tu tem que arranjar um emprego, tu tem que ter uma carteira assinada. E eu, com aquele espírito empreendedor, então eu fui ter um emprego, arranjei um emprego na XP e cresci como executivo. Virei executivo, mas eu não era realizado. Eu não era dono do negócio, eu trabalhava para pessoas, tinha uma boa renda, enfim, cheguei a um cargo legal, muito jovem, mas não era o meu negócio. Não tinha um risco tão grande, né? E essa vontade de empreender sempre aconteceu. Eu saí da XP e comecei o meu próprio negócio para liberar esse espírito empreendedor, né? E aí comecei a fazer biquínis. E ali, por 7 anos, eu tive uma fábrica de biquínis. A gente acabou em 15 países, vendendo para muitos lugares, centenas de lojas, capa de revista, desfiles na França, Estados Unidos, etc. Foi uma marca muito conhecida na época. Porém, eu tinha uma mente ainda criada de CLT. Eu tinha uma mente limitante, criada por uma família onde a gente tinha que ter emprego, ganhar dinheiro não era uma coisa bonita, né? Uma família normal brasileira, onde o rico, ou tu é rico, ou tu é feliz, ou tu é rico, ou tu tem amor. Então tinha muito essa dualidade que fazia com que a minha mente me sabotava quando eu ia dar passos grandes. Então eu acabava me sabotando e não passava a altos cargos ou altos números. E quando eu entendi isso, eu estava com uma empresa de muito sucesso e vi que o meu limite era a minha mente e eu vi que eu precisava destravar isso. Eu precisava entender como é que a mente funcionava, entender como é que o ser humano funcionava. E eu fechei a empresa, fechei a fábrica e fui estudar desenvolvimento humano, fui estudar inteligência emocional, fui estudar a Bíblia, fui fazer teologia para realmente entender por que a gente tem essas travas. E hoje eu consigo, além de ter destravado a minha mente, hoje eu consigo destravar a mente dos meus alunos, meus mentorados, e vivo disso, né? E como você pode entender que aquele investimento era o ideal para você fazer empreender naquilo, como tu falou, montou uma empresa de biquíni? Teve alguma situação que te levou para aquilo ou tu já era o teu sangue de empreendedor que era o meu sangue de costura, filho de costureira, neto de costureira, bisneto de costureira. E o meu irmão mais velho, a esposa dele, era modelo. E ele um dia me ligou, Márcio, eu queria montar um negócio para minha mulher, que um dia ela vai se aposentar, então vou montar um negócio para no futuro ela ter um negócio além do ramo de modelo, né? E ela era modelo de moda praia. Ele falou, vamos fazer uns biquínis, e ela faz umas fotos e a gente vende. Daí eu atendi o pedido dele, fiz para ajudar ele, não era minha intenção fazer isso, mas fiz os biquínis, fizemos as fotos, eu montei catálogo e comecei a vender, e começou a crescer, e daí não dava conta do ateliê que fazia para mim, eu comprei maquinário, aluguei um prédio, comecei a fabricar, comprei a empresa dele, e aí amei. Por quê? Porque eu tinha um sangue de costura, né? Me formei em corte e costura para poder, enfim, dirigir a criação das peças. Em 2015, eu fui eleito o jovem revelação do mercado da moda pelo Amir Islama, pelo Oscar da Osklen e mais alguns nomes da moda brasileira na época. Então, foi um convite do meu irmão que me fez fazer isso, né? E acabei gostando porque estava no sangue. E os seus irmãos também seguiram no ramo do empreendedorismo ou foi somente você? Eu tenho um irmão artista, né? Ele é fotógrafo e artista. E eu tenho outro irmão que continuou no mercado de investimentos. Eu levei ele para a XP na época. E ele até hoje segue com escritório aqui em Novo Hamburgo, na Marco Investimentos. Então segue no ramo aí. Dentro de uma das suas entrevistas que tu já concedeu, tu referiu que tu já faliu. Eu queria saber, dentro do empreendedorismo, que não é um mar de rosas, né? O que
esse episódio na tua vida, essa fase, trouxe de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional? Muito legal a tua pergunta, e tu sabe que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque ali eu fui obrigado a entender o que estava de errado. Porque quando aconteceu esse episódio, eu vi, peraí, tem algo aqui que não está certo. E eu já vinha há anos nessa questão de crenças limitantes, batendo em um teto que não era rompido. E quando eu fali, hoje eu entendo que foi uma consequência inconsciente que eu mesmo criei por causa de crenças limitantes, onde, como falava antes de processos, né, trabalhistas, onde dentro de casa eu tinha um pai, mesmo sendo maravilhoso, um pai incrível que nunca deixou faltar nada, e ele sempre falava: ser empresário, o empresário se ferra. Tem empregados, tu vai se dar mal, eles vão te passar a perna, eles vão estragar tudo. O empresário acaba falindo, esse negócio de montar empresa não funciona. E eu cresci por muito tempo ouvindo isso, e acabou que isso eu fiz acontecer, porque eu fui honrar meu pai. Tudo que ele me falava, eu fiz com que acontecesse. E aí, quando isso aconteceu, tomei um calote de um grande cliente, mas foi tudo culpa minha, o cliente não teve, a falha foi toda minha. A gente assume as responsabilidades, né? E aí eu fui entender o que eu fiz de errado. E realmente era basicamente crenças. E aí comecei a fazer esse estudo. E a partir daí eu me dediquei muito à palavra, me dediquei muito à teologia, me dediquei muito a Jesus, a Deus. Porque Deus já tinha me dado uma promessa, já tinha me dado uma palavra de que eu seria um evangelista, que eu seria um pregador, que eu transformaria vidas. E eu me apegava muito à minha empresa. Falei, não, eu sou empresário, quem sou eu para falar de Deus? Eu sou empresário, eu faço oferta na igreja, eu não falo nada. Eu só financio e o pastor fala. E aí até que Deus, quando eu fechei a empresa, ou quando eu fali, ele falou: agora tu não é empresário, agora tu não tem dinheiro, agora tu vem? Ele me falou com voz audível, eu falei: entendi o recado, agora eu sou teu. E aí eu fui estudar, né, quem nós somos, estudar mentalidade, estudar inteligência emocional, e fazem 2 anos que eu voltei a ser empresário, e hoje eu já tenho 5 empresas, e as coisas estão prosperando de uma forma muito legal. Perfeito. No teu Instagram também tu menciona que fazer o básico é melhor do que ter uma estratégia fantasiosa. Por que tu tem essa visão? E se tu poderia falar um pouquinho mais para nós? Porque eu acredito que muitas empresas e muitas pessoas deixam de fazer o básico. Deixam de fazer o simples, o óbvio, né? O óbvio ele precisa ser dito, o óbvio ele precisa ser feito. Então, muitas vezes a gente cria planos ou mirabola grandes coisas e acaba não executando. Então, fazer a milha extra, fazer o que tem que ser feito, fazer um plano simples, executar um plano simples. A vida é feita de pequenas coisas bem feitas, né? Se tu não faz o simples bem feito, não adianta tu bolar planos muito grandes. Se o básico ele é bem feito, tu tem estrutura para fazer coisas mais audaciosas, digamos assim, ou mais diferentes. Então, hoje, quando eu atendo empresas, é muito comum, a maioria das empresas, seja ela pequenas ou médias, eu sou focado em pequenas e médias empresas com faturamento até 50 milhões, acabam que o básico não é feito. Hoje mesmo eu atendi uma empresa, estava em uma empresa onde os vendedores não tinham um plano de atendimento, os vendedores não tinham uma agenda de relacionamento, onde comentávamos muito que um cliente que já tinha comprado um equipamento, soube-se que depois comprou novos equipamentos de outra empresa, equipamentos que essa mesma empresa poderia vender, por uma falta de contato básico a cada 2, 3 meses, uma ligação, perguntar como é que estavam as coisas, deixa-se de faturar, deixa-se de ganhar dinheiro. Então, em todos os pontos da nossa vida, a gente pode olhar que coisas simples podem gerar um grande resultado. Até porque tu não tem como começar uma empresa sendo perfeita, né? Tu vai ajustando ela com o passar do tempo, aprimorando, melhorando.
Exato, exato. E às vezes, como eu comentei hoje até na reunião, é tão simples que a gente não faz. Tem muita coisa que é tão simples que a gente deixa para depois ou esquece, como, por exemplo, fazer uma oração. Antes de um podcast aqui, foi o primeiro que eu fui convidado que isso aconteceu. É uma coisa tão básica a gente fazer uma oração antes de um momento importante e muita gente não faz. Esquece ou deixa para lá. Então, são as coisas simples que fazem toda a diferença. Qual é a principal queixa que tu recebe hoje dos teus mentorandos e como que tu busca solucionar essas dificuldades? O que eu mais percebo e o que eu mais vejo, normalmente eles não têm queixas, mas a gente percebe que as crenças limitantes é que fazem com que eles não avancem. Quando a gente trabalha um pouco com algumas conversas, tu vê em poucas semanas um resultado incrível de novos clientes, novos níveis de clientes, novos níveis de faturamento, pelo simples fato de enxergar que existiam crenças limitantes, de a gente trazer à luz a consciência, né? A consciência de que, cara, eu só não cresci porque eu achava que não era capaz, porque nunca ninguém talvez me disse que eu sou capaz, ou nunca ninguém me mostrou que eu posso, ou que a palavra já nos deixa claro que Deus tem planos para nós prosperarmos, mas a gente precisa renovar a nossa mente para que viva pura, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, renovar a mente é limpar aquilo que está atrasando a nossa vida e gerar uma nova mentalidade, não se amoldar aos padrões do mundo, porque o padrão ele é medíocre, o padrão ele é mediano, né? Estamos falando aí de 5% da população com uma renda um pouquinho melhor, 1% da população com uma renda acima de 25 mil. Isso é muito acessível para qualquer um que deseja se desenvolver um pouco mais. Então, o grande problema comum é mentalidade. Perfeito. Então, hoje tu atribui a questão da dificuldade em prosperar às crenças limitantes. 100%. E tu poderia me referir qual que é a mais comum crença, por exemplo, escassez? Escassez. Escassez é a crença limitante de que dinheiro não dá em árvore, a crença de que o rico é uma pessoa má, o rico passou a perna em alguém. Se precisa trabalhar muito para ter. Tem que trabalhar muito, não é bem assim, meu filho, né? O dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Esse tipo de frase que a maioria das crianças no Brasil ouviu, né? Faz com que se crie raízes e que quando tu vai prosperar, tu te sabota. Pô, mas espera aí, se eu for rico, eu não vou ser aceito, porque minha família falava mal do vizinho rico ou do empresário rico. Então, espera aí, eles vão falar mal de mim também. Isso o cérebro trabalha inconscientemente. Então, quando só tu perceber esse tipo de pensamento, já é um grande passo para tu limpar isso. Ontem, inclusive, estávamos eu e a Jaine conversando sobre isso, sobre os limites que, por vezes, a gente coloca na nossa mente. Dentre eles, por exemplo, eu mesmo tinha uma ideia de que, bom, eu quero ter o escritório até número X de processos e depois eu não quero ter mais. Queira ou não queira, eu estava com uma crença limitante, porque eu queria atingir aquele patamar. Bom, eu atingi aquele patamar, não, agora eu não quero, eu quero ter um escritório até onde eu consiga ir, mas eu não vou limitar o meu escritório, eu não vou limitar o meu investimento, eu quero ter um número X de investimento, não, porque se eu limitar, eu vou estar sim com uma crença limitante, né? Então eu acho muito importante, só que há uma necessidade de virada de chave e isso vem através do conhecimento. E como tu falou da Bíblia, tá? Eu sou uma pessoa, tá? Que começou há pouco tempo, eu sou católico, mas não era uma pessoa que tinha um conhecimento bíblico. Então isso, sem dúvidas, passou a mudar o meu pensamento quando eu comecei a adquirir o conhecimento. A gente começa a ver as coisas de outra forma. Então, o conhecimento, ele sim vai ser libertador e ainda mais o conhecimento religioso, conhecimento bíblico. Exato, são princípios milenares, né, que são mais atuais do que nunca, princípios escritos há 3 a 4 mil anos,
são mais atuais que o Jornal de Amanhã e que servem para tudo, para a vida, para os negócios, né? E não importa o teu tamanho, sempre há crenças limitantes, né? Então, de vários níveis. Estamos falando aqui de níveis de gente que ganha 5 mil reais, e por que tu não faz 15? Por que tu não faz 20? De gente que ganha 100 mil, por que tu não faz meio milhão? Por que tu não faz 1 milhão? Ou de gente que não vive um lar harmônico, por que tu não tem um lar de paz? Por que tu não tem uma vida saudável? Porque tudo são crenças limitantes. Nós somos resultado daquilo que pensamos, né? Assim como pensa, assim és, diz a palavra. Então, toda a nossa vida, cada centavo que a gente tem, está ligado às nossas crenças. Tu menciona também lá no teu Instagram alguns passos, né, para transformar a vida. E um deles é... Mas tu estudou mesmo, realmente. Olha só, fez o dever de casa, hein? Eu não quero nunca que tu me processe, viu? Eu não queira contratar ela. Não queira. Não queira. Já vamos conversar depois aí. Já quero uma assessoria jurídica. E ela fala de um jeito, ela me olha e já pensa, meu Deus, ela vai vir aqui quando tu... O dia que tu... Por que tu não me viu em audiência? Quero nem ver. Nem queira ver. Mas, enfim, um dos passos que tu refere é cuidar com quem a gente convive. E hoje, nem todas as pessoas possuem um meio social que as coloca perante pessoas com um grau de instrução maior ou com um grau financeiro maior, que muitas vezes também é uma forma de desenvolvimento, né? Então, a gente poderia falar um pouco sobre os livros, né? Que é uma forma de conhecimento e de conexão com pessoas de outros níveis. Perfeito. E eu gostaria que tu comentasse sobre isso. Olha, muito legal essa tua colocação e belo insight de se você não consegue ter acesso, você acessa livros, né? Gostei muito da tua forma de pensar e vou usar essa para passar adiante, porque é muito inteligente esse posicionamento. E a gente é resultado do meio ambiente, é resultado de quem a gente convive, né? E todo mundo pode buscar novas rodas, novas conexões. As pessoas não buscam ou por falta de instrução, ou por medo, ou por, enfim, uma série de fatores. Mas se alguém quer se desenvolver, né, deve buscar esse conhecimento. E o livro é um caminho mais fácil, mais rápido, mais acessível. Porém, estar com pessoas mais sábias, estar com pessoas mais bem-sucedidas ou estar com pessoas que já alcançaram aquilo que a gente almeja, né, ajuda muito. Eu, há poucos dias atrás, me vi com uma barriga avantajada que eu nunca tive. Ah, Rogério. E aí um amigo parou do meu lado assim e falou, Márcio, Nossa, tua gaveta ali. Nunca imaginei tu barrigudo. Eu falei, cara, pensei, né? Meu Deus, né? Se eu tivesse me dado um soco, não tinha doído tanto. E ali eu falei, é verdade, eu tenho que tomar vergonha na cara. E eu comecei a perceber, eu estava andando muito com empresários, com empreendedores, e normalmente a maioria dos empresários e empreendedores, pelo menos aqui da região, se apegam mais à questão financeira do que à saúde. E eu comecei a ficar confortável em não dar atenção para a saúde, porque o meio que eu estava convivendo aceitava isso. E eu olhei assim, não, mas eu não aceito. Eu vou cuidar da minha saúde e comecei um trabalho de emagrecimento. Então hoje eu já voltei a usar uma blusa justinha, já está bem tranquilo com isso. Mas é o ambiente que nos permite tu atingir tal posição, seja para cima ou para baixo, em várias áreas da vida, como, por exemplo, o âmbito familiar ou a questão verbal, a questão de postura, a questão de costumes, de consumo de álcool ou consumo de conteúdos não edificantes, tudo vai depender de onde tu convive e se aquilo permite. Se tu está num ambiente que não é padrão, digamos, você fazer um consumo de álcool ou um consumo de palavreados vulgares, tu não vai fazer. Agora, tu tá numa roda que todo mundo ganha 100, 200, 300 mil por mês.
tu vai te sentir desconfortável se tu faz 10, 20, 30. Peraí, ou tu vai sair daquela roda ou tu vai te forçar para crescer o teu nível, né? Ou para muitas pessoas, eu vejo muitos alunos, os caras chegam lá para andar comigo nas mentorias, fazendo seus 5, 10, 15 mil e começam a conviver comigo, com outros mentores, com outros alunos que já têm 50, 100, 150 mil por mês. E olha, cara, é acessível, existe, acontece, o cara está do meu lado, ele tem uma renda grande, ele tem uma vida boa, o que ele faz é honesto. Peraí, eu também posso. Aí as crenças começam a acontecer. Pô, eu tenho uma crença de que eu posso, antes a crença era de que eu não podia. Então o ambiente vai fazer tu desenvolver. Então se tu quer te desenvolver, procure pessoas que estão vivendo aquilo que tu gostaria de viver. Um dos motivos que eu fui tirar um tempo sabático nos Estados Unidos foi para isso, foi para conviver com pessoas com outra cultura. Aqui, por muito tempo, eu via pessoas bem-sucedidas e eu ia conviver com essas pessoas e eu via o estilo de vida que elas levavam. Então eu olhava, cara, se isso é bem-sucedido, eu não quero. Isso, para mim, não é ser bem-sucedido. Só dinheiro não é ser bem-sucedido. E nos Estados Unidos eu comecei a conhecer pessoas bonitas, bem-sucedidas, com um bom casamento, abrindo sua casa para cultos, tendo tempo para a família, tendo um bom tempo de refeição, tendo um bom tempo à tarde para os seus cuidados pessoais, onde aqui eu vivia num meio que quem era bem-sucedido trabalhava 12, 13 horas por dia, não dava atenção para a família, normalmente traía as esposas. Então não era um modelo de sucesso para mim. Dinheiro não quer dizer sucesso. Sucesso quer dizer uma vida plena em todas as áreas. Então eu fui buscar um ambiente que fez que eu acreditasse, que minhas crenças fizessem, é possível ter uma vida plena em todas as áreas. E hoje eu busco desenvolver isso e levar essa mensagem de que é possível a gente melhorar em todas as áreas. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. É ser bem-sucedido e ter uma família amada e morar bem e cuidar da saúde e poder servir e poder ajudar e estudar, fazer tudo. Não é ou. Jesus veio para que tenhamos uma vida e vida em abundância. Abundância em todas as áreas. Isso é construído, né? Não é da noite para o dia, mas a gente pode construir. E o que te levou a pensar dessa forma foi o estudo, foi o conhecimento que você buscou, foi a longo prazo, foi de imediato? Foi uma construção, mas primeiro foi uma visão. Primeiro eu entendi que estava tudo errado. Eu acho que a consciência é o primeiro passo. Quando você tem consciência de que não está no caminho certo, ou consciência do seu estado atual, uma coisa é aquilo que você sabe, outra coisa é aquilo que você não tem consciência. Por exemplo, uma criança, quando começa a ir para a escolinha ou para a creche, o pai coloca ela no carro, põe na cadeirinha, põe o cinto, leva na escolinha, desce, entrega ela, depois busca. Essa criança nem tem consciência de que está usando um carro, usando um veículo que o pai está dirigindo. Essa criança começa a crescer, ela começa a perceber que entra no carro, que o pai dirige esse carro, ela começa a despertar a consciência de que, peraí, tem um veículo que me leva para algum lugar. Essa criança começa a virar um adolescente e começa a pensar, meu pai dirige esse carro, ele pilota, ele cuida, eu posso dirigir este carro. Aí até que vai estudar para ter habilitação. E aí tem habilitação. No início é difícil dirigir. Depois está dirigindo com o joelho, olhando no celular, mal e mal com o olho. Então já tem uma grande consciência, já começa a ser quase que inconsciente dirigir. Então no início tu nem tinha consciência de que aquilo era possível. E com a prática começa a ser natural. E assim é a vida. Então eu fui buscar essa consciência de como que eu vou ter uma vida abundante em todas as áreas. E comecei aos poucos construí-la. Primeiro com estudo, depois com negócios digitais, buscando
novas conexões, novas pessoas, novos mercados, novos caminhos, até que depois de algum tempo, quando eu percebi, estava acontecendo. Continuando na questão do network, né? Tu fala muito do network de alto nível. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais para as pessoas que estão buscando essa forma de conexão. Network de alto nível a gente falar assim, pô, network de alto nível, vou me conectar com os maiores do mercado. Eu faço isso hoje. Mas eu comecei buscando alguém que é um nível acima de mim. Para mim, antigamente, alguém que estava um pouco melhor que eu já era um alto nível. Então as pessoas, eu até escrevi isso hoje de manhã no meu Instagram, as pessoas desprezam os pequenos passos. Eu dou muita atenção aos pequenos passos, eu valorizo muito as pequenas mudanças, as pequenas conquistas. Eu gosto muito de ir no meu rancho em Lomba Grande e ficar olhando o pomar que eu plantei, aquelas folhinhas que vão crescendo verdinha, bonitinha, sabe? Aqueles brotinhos. E aí eu olho assim, olha, essa planta está evoluindo. E fico feliz. Daí vem aqueles frutinhos iniciais, assim, pequenininhos, meu pomar ainda é novo. E eu olho, olha que legal, fico feliz com aqueles pequenos brotos, porque eu vejo que está tendo uma evolução. Da mesma forma, eu enxergo a minha vida assim. Pequenas conexões, pequenos passos, alguém que é um pouco melhor que tu, alguém que tem um pouco mais de conexão que tu, alguém que ganha um pouco mais de dinheiro do que tu, alguém que vive um pouco melhor que tu já está indo para um nível maior, um alto nível. Hoje, para mim, o alto nível é alto nível nacional. Mas se tu está assistindo a gente, quer crescer de nível, não vá buscar as celebridades, vá ver nos teus colegas, no teu trabalho, no teu mercado, na associação que tu faz parte, quem que está um nível à frente do que tu está. E vá se conectar com essa pessoa. E é um degrau, é uma escada, né? E para você ter networking de alto nível, você tem que ter o que oferecer. Não adianta você sentar numa mesa com pessoas de altíssimo nível se você não tem nem o que conversar, você não tem o que perguntar, o que falar, o que responder, ou interesses em comum. Então, não queira buscar um nível muito distante do seu. Não vai haver conexão. Agora, se tu for buscar pessoas que estão um passo acima de você, vai haver uma conexão mais fácil e você vai conseguir desenvolver relacionamento. E assim você vai crescendo passo a passo. É o aprendizado que tu precisa adquirir, né? Evolução constante. Perfeito. O ser humano ele tem um hábito errôneo de sempre colocar a culpa no outro, né? E isso é uma fuga. A fuga da autorresponsabilidade. Com relação a isso, tu entende que essa fuga afasta as pessoas da prosperidade? E qual a transformação necessária para que as pessoas possam ser mais autorresponsáveis? Eu chamo isso de historinha, né? A desculpa, Gênesis 3 já tem a primeira desculpa da humanidade. Quando Adão come a fruta, Jesus fala, Adão, olha onde é que tu está, cara, olha o que tu fez. E Adão fala, mas Senhor, foi tu que me deste essa mulher e essa mulher que me deste a fruta, a culpa é tua, Senhor. Cara, o ser humano ele começa com historinha. O ser humano começa dando desculpa, falando, cara, eu não tenho nada a ver com isso, o que acontece com ele? Vai embora do Éden, é expulso do Éden, agora tu vai ter que suar para comer o teu pão. E o que isso quer dizer? Quando tu é uma pessoa que vem com historinha, com desculpa, tu só vai ganhar aquilo que o teu braço, o teu trabalho fizer. Hoje, eu vivo de uma forma, eu trabalho bastante, mas eu não suo, eu não me esforço, para mim é natural, eu amo o que eu faço e o rendimento que eu tenho, a renda que eu tenho não é compatível com o meu trabalho. Hoje eu vivo debaixo da graça de Deus. Hoje o que eu tenho construído é pela graça. Hoje eu vivo o reino, eu vivo um acesso que eu não preciso trabalhar tanto para ter o que eu tenho. Digamos assim, eu não tenho formação universitária, a não ser o estudo da teologia. Então, a Bíblia nos mostra
que se tu é afastado do Éden, e o Éden ele é um estado de espírito, o Éden é uma consciência, o Éden é um estado emocional, espiritual, onde a gente vive de uma forma, deveria viver, né? De uma forma respeitosa e obediente a Deus, e quando tu não obedece, tu é expulso do jardim e tu precisa viver da labuta. Por isso que grande parte da população, né, trabalha de dia para comer de noite. Então, quando tu vive nessa graça, acontece que tu recebe muito mais do que tu precisa, muito mais do que talvez tu trabalhou para ter, porque tu honra a palavra, honra a Deus, e a desculpa vai te afastar disso, né? A historinha, a desculpa, ou tu ser repreendido e contar, isso é muito comum. Eu vejo muito isso e trabalho muito isso nas pessoas. Cara, não conta a historinha. A historinha para o amigo não precisa, para o inimigo não adianta, né? Então, se tu dá desculpas, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Tu tem que dar resultado. Então, se tu quer crescer na vida, que daí vem a tua pergunta, para de dar desculpa. Assume a responsabilidade. Assume que errou, falhou, falhei. A culpa é minha. Como eu acabei de falar, né? Eu falhei, a culpa foi minha. O cliente me deu um calote, mas fui eu que não assinei um contrato com ele. Né? Eu que não tive como cobrar porque ele não me pagou. A culpa foi minha. Teve crise da Grécia, era um cliente da Grécia, na época de 2017, 2018 teve uma crise. A crise da política, a crise da moeda, a crise do euro. A culpa é minha. Eu é que deixei brecha. E quando a gente entende isso, a vida começa a ficar mais difícil e mais fácil. Mais difícil porque é responsabilidade tua, e mais fácil porque é responsabilidade tua. Tá tudo debaixo do nosso poder, da nossa mão, né? E a gente nasceu para governar sobre todas as coisas. E quando a gente assume a nossa identidade, o nosso papel, a gente pega as rédeas e começa a direcionar o nosso caminho, né? E o que os empresários precisam saber para entender que também podem ter essa graça, como tu mencionou? É Jesus, né? A Bíblia, eu gosto muito de ler. Adoro livro de administração, gestão, qualquer coisa. A Bíblia é mais moderna do livro que vão lançar a semana que vem. Os princípios que ali contém, o que a Bíblia mais fala é de dinheiro. O que a Bíblia mais fala é de prosperidade. O reino, para ele seguir, a igreja, para acontecer, precisa de som, precisa de cadeira, precisa de prédio, tudo isso se paga com dinheiro. E eu tenho meu projeto Os Empreendedores do Reino. O ministério de um empreendedor é o seu negócio. Os funcionários, eles passam mais tempo trabalhando do que com as suas famílias. Ele passa tempo em casa, mas é pouco tempo com a família e o resto dormindo. Então, ele passa mais tempo na tua empresa do que com a própria família. É um ministério muito importante, uma grande responsabilidade. E quando o empresário entende que o segredo de tudo está na palavra, que ali vai dar visão, vai dar gestão, vai dar direcionamento, vai dar clareza, vai ensinar a montar meta, vai ensinar a montar time. A Bíblia, para o empresário, é o melhor livro que existe. É o manual de vida do ser humano. Mas para o empresário, todos os grandes homens da Bíblia são empresários, empreendedores. Abraão, com 85 anos, saiu da casa dos pais para montar o seu próprio negócio, para cuidar, buscar terras para ter sua fazenda. E aí tem gente que acha que já passou da idade de empreender, já passou da idade de começar o seu sonho, né? Jó, José, enfim, a gente pode listar grande. Adão foi virar empregado, né? Tu vai ter que capinar agora, Adão. Tu veio com historinha, com desculpa aí, ó. Agora vai capinar para viver. Então, a Bíblia é um livro de direcionamento de gestão para o empresário incrível. Tu fala sobre desenvolvimento pessoal, né? Então, vamos falar sobre desenvolvimento espiritual, familiar, profissional. E aí estamos falando dos 4 pés da mesa, né?
Com relação a isso, quais os princípios que tu entende indispensáveis, principalmente dentro do empreendedorismo, para que nenhuma das searas elas ultrapassem a linha tênue, ou seja, tu não desequilibre de nenhuma forma e mesmo assim tu consiga prosperar na vida? Eu não acredito no equilíbrio. Eu acho que quem prospera não tem como ter equilíbrio. O equilíbrio é uma linha reta. Para tu prosperar, tu tem que estar ciente de que alguma coisa vai ficar pendente, mas tu tem que administrar isso, sem deixar o prato cair, né? Aquela velha imagem do equilibrador de pratos, né? Uhum. Vai cuidar de um e o outro começa a balançar. Tu tem que manter, mas equilíbrio não tem. Eu não acredito em equilíbrio. Em quem quer crescer na vida, tem que saber. Por exemplo, vai ter um projeto que tu vai ter que dedicar muitas horas para avançar alguma coisa na empresa, a família tem que ser comunicada, olha, eu vou passar um tempo aqui focado, assim que botar para rodar, dia tal vai começar a rodar, nós vamos fazer um belo de um passeio. Ou, por exemplo, eu, do final do ano passado para cá, abri alguns negócios novos, deixei minha saúde um pouco de lado, e aí agora vamos retomar, não deixei passar do ponto. Agora estou cuidando da saúde, estou cuidando da minha exposição de imagem e estou montando equipe nova. Então, montando equipe nova, eu sei que eu vou gastar menos tempo com o comercial, porque eu preciso focar dentro do meu negócio e melhorar a gestão do meu negócio. Assim que a gestão estiver redonda, eu tenho que voltar a focar no comercial. Aí vai vender mais, tem que melhorar o negócio. Aí tem que mudar a imagem. Sempre vai ter algum pé que vai balançar, mas ela tem que continuar firme, né? A mesa ou a vida, eu costumo trabalhar 11 áreas da vida. Quando eu vou trabalhar com mentoria individual, que é a área espiritual, a área familiar, a área conjugal, os filhos, a saúde, a área financeira, a área do servir, a área emocional, a área... Eu falei dos parentes, eu falei da família, falei dos parentes, os pais e, para finalizar, faltou uma, não me lembro da 11ª, agora de cabeça. Mas é uma roda completa e que todas elas têm que estar relativamente boas, né? Alguns pontos a gente precisa ter perdão, muitas vezes a questão familiar é um ponto bem sério, que às vezes as pessoas chegam para mim querendo, eu quero faturar mais, eu quero ganhar mais dinheiro, mas se não resolver questões de perdão, questões de crenças paternas, não vai desenvolver a vida financeira. Se não desenvolver o emocional, não vai. O intelectual, eu esqueci de falar. Esse era o 11º ponto. O teu estudo, né? A tua dedicação, aquelas coisas que tu faz, que tu gosta, desenvolver tuas habilidades. Então, muitas vezes a pessoa acha que quer desenvolver, precisa desenvolver um ponto, mas se não desenvolver outros, aquilo não vai para frente. Muita gente quer ganhar dinheiro, mas não entende a importância da oferta, do servir, da generosidade. As coisas têm que andar equilibradas, mas uma coisa puxa a outra, né? Eu entendo o que tu quis dizer, mas pela tua fala, eu entendo que uma roda ela precisa estar redonda para que ela possa rodar. Mas se ela estiver um pouco quadrada em uma ponta, ela não vai deixar de rodar. E com o tempo, isso vai se fazer um ciclo e isso vai voltar a rodar. Então, o equilíbrio não é manter sempre tudo nivelado, né? Existem níveis. E esses níveis, eles podem ser alternados. Então, quando eu falo em equilíbrio, sim, existem momentos da vida que tu vai dar mais foco a uma coisa, assim como é numa empresa. Então, o equilíbrio, ele, nessa situação, ele se torna compensatório, né? Perfeito. E não algo que é uma linha reta, né? Direcionada apenas a um caminho. Perfeito, exatamente isso. Essa ciência, a roda da vida, ela não é redonda. O ideal seria tudo 10. Uhum. Mas é quase que uma utopia, né? Ser tudo 10. Se a pessoa tem consciência mesmo, ela vê que não é tudo 10. Até a Karine,
que foi a reprogramadora mental que veio aqui, ela mencionou da roda, não sei se vocês lembram, que ela falou de colocar a roda no vídeo e tudo mais. Ela mencionou sobre isso e a gente até referiu sobre essa análise. É muito legal. Tá. Antes, quando você mencionou que hoje você administra em torno de 5 empresas, mesmo tendo 5 empresas, você consegue ainda estar nesse reino que você menciona? E o que você faz para isso, além de aplicar todos os teus ensinamentos nessa gerência dos teus negócios? São negócios que eles se complementam, digamos, eu chamo de ecossistema, né? O negócio, digamos, que sai do ecossistema, só que ele é basicamente o meu cartão de visitas, é um café que eu tenho na Serra Gaúcha, onde esse café eu visito uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então ele hoje é o exemplo do que eu ajudo as pessoas a fazerem, negócios que andem o mais sozinhos possíveis, né? Com pessoas qualificadas, com processos redondos. Mas as outras empresas, é a empresa de treinamento, a empresa de consultoria, é a franqueadora dos cafés, né? A empresa de marketing que atende as minhas empresas e os meus clientes também. Então, são negócios que se complementam. Então, acaba sendo um pouco mais fácil a gestão, porque é um ecossistema, né? Então, a maioria das empresas são jovens, estão se desenvolvendo bem, né? Todas elas crescendo no seu tempo e crescendo a passos firmes, a passos tranquilos. Né? Um dos pontos principais, então, é a formação de equipe. Investir numa formação de pessoas qualificadas para gerenciar, para tocar o negócio. Exatamente. O ponto principal é a equipe. E hoje, se pudesse sintetizar isso, formação de uma boa equipe, em 3 pontos, o que você diria? Confiança. Uma confiança depois de objetivos claros e processos claros. Né? Tu dizer, tu entender, tu desenhar, tu saber o que precisa ser feito. Tu direcionar as pessoas em o que precisa ser feito, como precisa ser feito e o que tu espera. E confiar. Confiar sabendo que não vai ser perfeito. Confiar sabendo que as pessoas vão falhar. Confiar sabendo que isso faz parte do jogo. E tu buscar pessoas com coração ensinável. Buscar pessoas, lideranças que estão interessadas a se desenvolver, porque a gente não é perfeito, a gente falha. E o teu colaborador provavelmente também vai falhar, mas ele tem que ter princípios dentro dos nossos princípios. Né? Então, eu acho que isso ajuda bastante. Eu gosto muito que com a minha equipe, que eu falo, eu não gosto de dar ordens. Eu gosto de deixar clara a nossa visão e que cada um desenvolva o seu negócio dentro do negócio. Eu faço muita questão de que as pessoas sejam felizes e sejam realizadas. Então, eu falo, o meu objetivo é esse, o objetivo da empresa é esse, a nossa missão é essa. Faça o que tu achar que deve ser feito e se tu achar que eu não vou gostar, tu não faça. Agora, se tu acha que tu vai me surpreender, faça. Porque nem sempre a minha ideia é a melhor. Então, Passar a autonomia, mas antes você vai precisar ter a confiança. A visão. O papel do líder, do dono, é 90% visão. 10% é estratégico e o resto a equipe executa. O papel do líder, assim como o papel do pastor, o papel do visionário é realmente desenvolver a visão e fazer com que as pessoas enxerguem essa visão. A visão tem que ser maior que o visionário. A visão tem que ser maior do que eu. Se eu não existir, vocês vão seguir a missão, vocês vão seguir ajudando pessoas, vocês vão seguir transformando o mundo, vocês vão seguir fazendo melhor. Não é sobre mim, é sobre o que a gente gera nas pessoas. E aí, quando entendem isso, fica muito legal. E eu estou construindo isso, errando e acertando, mas esse que é o objetivo.
e tem sido muito legal. A equipe está crescendo, os resultados estão aparecendo, os treinamentos aumentando, os clientes com resultado, felizes. Então, é sinal que a gente está indo no caminho certo. Existe um estudo que fala que daqui a alguns anos não haverá mais profissionais capacitados no mercado. Frente a isso, o empresário, o empreendedor, vai ter que se posicionar no sentido de adotar técnicas de capacitação, treinamentos e afins. Qual a tua visão a respeito disso e como que o empresário ou empreendedor deve se posicionar nesse sentido? Eu acho que já está faltando. Ela quis falar. Eu acho que está bem difícil. Está bem difícil. E Foi ontem até que nós vimos um vídeo nesse sentido dos advogados, tá? Da formação da equipe de advogados. Porque hoje, com a era digital, não é uma formação acadêmica que nem há 10 anos atrás, que nem há 15 anos atrás, em que os estudantes iam lá, liam uma doutrina jurídica de determinado assunto, estudavam efetivamente. Hoje existe, sim, excelentes estudantes, excelentes profissionais que acabam se destacando, mas acaba sendo ainda minoria. Então, eu imagino, tá? Evidentemente, a gente é um empreendedor no ramo da advocacia. Temos em torno de 30 pessoas que trabalham aqui conosco. Então, a gente tem uma boa equipe hoje. Considero que a minha equipe é excelente, mas sempre estamos correndo atrás da formação, de ampliação da equipe e buscando encontrar pessoas capacitadas. E nós enfrentamos dificuldades. E imagino eu que nos outros ramos, é muito pior. sim. Então, gostaria realmente, muito bem colocado esse teu questionamento. Vamos Legal que na faculdade de advocacia eles ensinam você a ser um ótimo advogado, não ser um ótimo empresário. Tu tem que buscar por conta ou ter esse Na verdade, dom de... corrigindo, eles não ensinam a gente a ser advogados. Não ensinam. Eles apenas ensinam a lei. Saber ser advogado, tu aprende na prática depois que tu te forma, te ralando. Tu só vai ser um bom advogado legal. quando tu for um bom empreendedor. Perfeito. Advogados somente vão prosperar quando entenderem que, além de advogados, precisam ser empreendedores. Isso aqui eu sou advogado, mas isso aqui é uma empresa. Antes de advogado, tu é um empreendedor. Eu emprego 30 pessoas aqui no nosso escritório, são 30 pessoas que trabalham. É gestão, é visão. É uma gestão. Então, se eu fosse pensar somente como advogado, eu ficaria lá quando a Day entrou, era eu... estagiário do Rogério. Eu mais 3, 4 pessoas, né? Então, se eu fosse ver a advocacia como 90% dos advogados vêm, não teria hoje uma estrutura que eu tenho. Então, realmente, o empreendedorismo está até mesmo no escritório de advocacia. Inclusive, né, Day, o que a gente aborda, um dos tópicos que a gente aborda no livro Advocacia Próspera é justamente isso. É tu entender que o advogado é, antes de tudo, um empreendedor. Evidentemente, se ele quiser prosperar na advocacia, né? Perfeito. Muito legal. E a pergunta seria da equipe? Isso. Da equipe. Sabe que eu estava mesmo fazendo um estudo sobre isso e o que eu entendi? Que tem 3 formas de tu formar uma equipe, ou quando tu precisa de pessoas. A primeira é mais comum recrutar. Abrir uma vaga, botar um anúncio, ver se aparece alguém. Aí aparecem, vem currículos, vem pessoas. A vantagem disso que vão vir pessoas te procurar, baratas, estão procurando emprego e que estão querendo qualquer coisa, que precisa de um trabalho. A desvantagem é que essas pessoas estão querendo qualquer coisa e precisam de um trabalho. Então a vantagem e a desvantagem é a mesma. Pessoas que não estão no mercado, por algum motivo meio que óbvio, né? Então você tem uma mão de obra barata, mas também tem uma mão de obra provavelmente não qualificada. A segunda forma que eu vejo é você caçar essas pessoas. Você vê onde é que estão os bons. Para quem que eles são? Quem são os bons? Quem está trabalhando para eles? Quem está destacando? Tu vai lá e vai trazer. A vantagem, você vai trazer uma pessoa qualificada, uma pessoa que está se desenvolvendo. A desvantagem é que você vai pagar talvez um pouco mais caro. Por dinheiro ela vai vir. Outra desvantagem é que por dinheiro ela pode ir também. Né? E a terceira forma que eu entendi é você ser excelente,
você fazer um trabalho excepcional e as pessoas vão te buscar para trabalhar para ti. Olha, eu trabalhava em tal lugar e eu quero trabalhar contigo porque eu estou vendo que tu vai voar. Eu quero estar contigo e eu vou te ajudar a ganhar dinheiro e eu quero ganhar dinheiro contigo. Quando tu chega nesse terceiro estágio, aí é o início de um império. Aí é que eu vejo que o negócio tem sucesso. Quando as pessoas boas te procuram para estar contigo. Às vezes os meia boca também te procuram, mas você pode começar a escolher quem está contigo. E quando tu desenvolve, eu falo, quando você faz o seu jardim, as borboletas vêm. Então, se tu desenvolve um negócio com essa visão, aparecer bem, te posicionar, os profissionais vão querer estar contigo, porque nem todo mundo é empreendedor. Tem muita gente boa que não é empreendedor e precisa colar em alguém e sabe que vai crescer e a gente precisa dessas pessoas. Jesus, que foi Jesus, o Todo-Poderoso, precisou de 12 para cumprir a sua missão. Ele podia fazer sozinho? Talvez sim, talvez não. Mas ele formou uma equipe para prosperar o negócio dele. E está aqui acontecendo na filial até hoje. Aqui está acontecendo também, né? Mas ele formou uma equipe com diferentes padrões, com diferentes tipos de pessoas, alguns mais qualificados que outros. Ele sabia que alguns ali não tinham a visão, né? Sabia que alguns ali não tinham fé e deixava bem claro para eles isso. Tentava instruir, assim como tem a tua equipe, nem todo mundo vai ser excelente. Mas vai ter aqueles 4 que vão andar coladinho em ti. Vai ter aquele 1 que vai encostar no teu peito, que vai ser o teu parceiro, realmente o teu sócio, né? Então, mesmo tu tendo uma equipe de diretores, e não adianta tu querer comandar mais do que 12. Eu vejo muita falha de empresários que querem comandar mais do que 12. E a Bíblia já nos ensina, cara, comanda 12 e faz esses 12 multiplicar. Foca em 4. Pega ali o teu financeiro, teu jurídico, teu comercial e talvez o teu diretor industrial, depende do teu ramo. Foca em 4 ali, mantém próximo de ti. O resto, de vez em quando, tu reúne, mas não queira cuidar de todo mundo. Faça a tua liderança cuidar dos outros e assim tu vai formando. E eu tenho entendido isso, tenho tentado aplicar isso cada vez mais e vejo que funciona, né? Milhares de anos. A gente tem que só continuar fazendo isso rodar. Seu grande problema, por vezes, é o empresário, o empreendedor, perceber isso, né? Eu mesmo, aqui no escritório, eu bem recordo 2017, 2018, a equipe evidentemente era bem menor, mas o Rogério estava lá, à frente de tudo, buscando fazer tudo. A partir do momento que eu aprendi a delegar e cada vez estou aprendendo mais e investindo em gestão, as coisas estão mudando muito. E esses 3 pontos que tu acabou de mencionar na contratação, vamos até mencionar, crescer um a mais que nós estamos, que é preparar a equipe, né? Buscar dar treinamento à equipe. Às vezes a gente peca em querer exigir, mas a gente não ensinou, entende? Então, assim, ó, por vezes, ninguém teve a força de vontade que o Rogério teve, a força de vontade que a Dai teve, de ficar estudando lá da meia-noite às 6, entende? Então, talvez ele não tenha uma mentalidade tão aberta e não tenha uma visão que o Rogério teve. Então, se o Rogério não souber também preparar ele, talvez ele vai estar perdendo um ótimo profissional. Então, isso realmente, eu concordo plenamente com esses teus 3 pontos. E adiciona o treinamento constante. O treinamento constante. Isso somente, volto a dizer, isso somente vai existir quando o empresário mudar a cabeça. Eu tinha uma cabeça muito fechada em relação a isso. Tá? Primeiramente, por quê? Porque eu venho de uma família em que não são empresários, entende? Então, minhas irmãs, tem 2 que são advogadas, outras são funcionárias públicas, então eu não tinha uma mentalidade de empreendedor. Então, até tu entender que tu precisa ser empreendedor, tu precisa ver o escritório como advocacia, demorou um pouco. Quando muito essa visão no empresário, cara, o dono do negócio, ele tem que estar na rua, fazendo network, tomando um cafezinho, jogando golfe, passeando, indo visitar, tomando um vinho.
Mas Fazendo negócios. Vou te citar um exemplo, tá? Quando eu terminei as minhas coisas, estudei para as audiências, eram umas audiências não muito complexas. Depois parei, não tinha mais as atividades. Aí, um estalo, mas aqui eu vou fazer isso. Chamei o meu funcionário e nessa simples ideia vai ter umas 20 ações para a gente ajuizar. Tá? Claro, evidentemente, vou ter que prospectar o cliente, mas são prováveis 20 contratos fechados. Que se eu estivesse ali focado em eventual correção de uma petição inicial, eventual correção, eu não estaria pensando... Desenvolvendo o negócio. Então, é muito importante, principalmente para os advogados, tá? Realmente, pararem de colocar a mão na massa e organizar o escritório. O ócio criativo, né? Tu tirar um tempo para pensar o que eu posso fazer de diferente, o que posso fazer mais, o que eu posso evoluir. Né? Os momentos de imersão, de cursos, de treinamentos, onde tu volta cheio de ideias, né? E aí reúne aqui, pessoal, ó, e tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é muito bom. E o que tu falou é muito legal. Eu tenho 2 mentorados advogados. 2 mentorados advogados de altíssimo nível. Um deles tem um projeto que eu ajudei a desenvolver e ele é mentorado de advogados. Ele é mentor de advogados e aí a mentoria dele é R$10.000 por 6 meses de instrução em grupo, onde nos últimos 4 meses foram 5 meses, nós estamos no mês 6, fevereiro, janeiro, foram 50 clientes, foram 500.000 feitos, de 52 clientes feitos, tirando um tempo de 1h30, 2 por semana. Então, um excelente mercado. Como é que vocês vão crescer o escritório de vocês? Como é que vocês vão crescer o negócio de vocês? Então, se desenvolve uma mentoria ajudando aquele advogado que não tem a visão de empresário, que quer ter e está cheio de gente precisando disso, né? Então, o que vocês estão fazendo para fazer é incrível, tem um mercado gigantesco. Esses dias eu estava conversando com um cliente meu e ele falando, eu tenho 40 anos de empresa e eu nunca fui processado. Então, eu falei, uau, vamos conversar mais. Márcio, a gente fala muito sobre o futuro, né? É um questionamento muito comum. Como tu te vê daqui a 5 anos? Mas hoje eu queria exaltar o teu presente. E por isso eu verifiquei no YouTube os vídeos que tu postava há uns 5 anos atrás. E a tua realidade lá era totalmente divergente da realidade que tu tem hoje nas tuas redes sociais. E a ansiedade, por exemplo, é o fato da gente fugir para o futuro e a depressão fugir para o passado. Então, eu estou trazendo esse assunto no sentido de tu falar se tu esperava que hoje a tua colheita fosse tão abundante como ela é, e para as pessoas que estão iniciando dentro do empreendedorismo, né? Como que elas podem ver o presente com bons olhos? Eu vejo, né? Eu vejo que eu estou plantando ainda. Eu nem comecei a colher, porque quando tu colhe, né? Se tu passar um bom tempo replantando, no futuro a colheita vai ser grande. Eu ainda vejo como muito começo da minha carreira, ainda vejo que tem muito a ser feito. Não percebo essa colheita que tu falou, apesar de eu entender o que tu está falando, dos resultados que têm aparecido aí, enfim, as coisas que têm acontecido. Mas para mim é só mais um passo dos passos que eu tenho dado, né? Como tu falou, ansiedade, stress de futuro. Eu não penso no futuro. Penso no futuro no fato de fazer minhas reservas, penso no futuro no fato de cuidar da minha saúde, penso no futuro no fato de cuidar da minha equipe, penso no futuro de trabalhar de uma forma correta e honesta. Eu penso no futuro fazendo o melhor no presente, né? Eu acho que eu construo meu futuro hoje e como que eu me enxergo no futuro? Faço nem ideia. Eu só sei que eu preciso fazer o melhor que eu puder hoje, com o que eu tenho, como eu posso, e o futuro a Deus pertence. Eu tenho que ser fiel no pouco que Ele me dá, no pouco que eu tenho, e no grande é Ele que vai colocar. Então eu vejo
Aonde que eu vou chegar, eu não faço nem ideia. Mas segundo o que ele disse, vai ser grande, né? Então é muito isso, não a preocupação, né? Tu se preocupar. Então é fazer o que dá, com o que tem, o melhor possível. E como eu falei antes da plantinha, cada broto, cada movimento, cada passo eu valorizo muito, eu fico muito feliz com cada passo. Cada turma, que nem esse final de semana eu fiz uma turma com 15 mentorados empresários. Eu fiquei tão feliz quanto encher um teatro com 1.500 pessoas. Eu ter 15 pessoas dentro do meu escritório me fez tão feliz quanto ter um teatro com 1.500. E aí que eu percebo que o meu coração não está no topo da montanha, mas no caminhar. Isso eu acho que muda todo o jogo. E eu gosto de passar isso para os meus alunos, meus mentorados, meus clientes, etc., para a gente curtir a jornada e ser feliz na jornada, valorizar cada passo, né? Se tu te preocupar em fazer o melhor com o que tu tem agora, qual o tamanho que pode chegar ao teu negócio? Se a gente mira... Eu sempre falo para o meu cliente, cara, vamos tentar crescer 10 vezes. Se der tudo errado, a gente cresceu 3, foi bom, né? Então, vamos crescer 10 vezes em 3 anos? Vamos. E se der tudo errado? A gente cresceu 3. Então, né? É nesse sentido que eu vivo, assim. Não sei se respondeu a tua pergunta, tu esperava alguma outra resposta, mas a realidade, a minha verdade é essa. Eu gostaria que tu falasse dos empreendedores do reino. Qual o teu propósito e a tua missão nessa nova jornada que tu estás iniciando? Perfeito. O Empreendedores do Reino nasceu há mais ou menos um ano atrás, mais ou menos em agosto do ano passado, um pouquinho antes, quando eu projetei isso. E a minha ideia, a minha missão é um dos produtos, né? Uma das minhas missões que eu falo que é dar a pulseira VIP para as pessoas acessarem a festa, né? Para as pessoas entrarem no reino. Porque muita gente acha que só tu ir na igreja, só tu ser cristão, tu vai acessar o reino. Mas não é. A palavra deixa muito claro que não é assim. A gente precisa multiplicar os nossos talentos. A parábola dos talentos deixa isso muito claro. Quando as pessoas perguntam, Jesus, mas como é que é o reino dos céus? Olha, como o Senhor, né? Não vou contar aqui toda a parábola, mas é como o Senhor que vai viajar e deixa os seus talentos com 3 homens, um com 1 talento, o outro com 2, o outro com 5. E fala, olha, cuide desses talentos aí, eu vou viajar, quando eu voltar, eu quero que vocês me acertem contas deles. E aquele que escondeu o seu talento, com medo, foi jogado para a sarjeta, né? Foi escorraçado ali da fazenda, do reinado, como tu quiser pensar. E aquele que multiplicou, os 2 que multiplicaram o talento, aquele de 1 que escondeu, dá para esse que de 5 fez 10. Porque o que pouco tem... Até o que tem será tirado, o que muito tem, muito lhe será dado. Então, Deus deu para cada um de nós um talento. Para todos nós temos os nossos talentos. E é obrigação nossa multiplicar esse talento. O que é multiplicar esse talento? Ensinar para as pessoas, ajudar pessoas. Tu tem um talento de empresariado, de advocacia, formar pessoas, capacitar pessoas, multiplicar. Tu está fazendo isso muito bem. Tu está seguindo o teu propósito de vida, está multiplicando aquilo que Deus colocou no teu coração, né? Então, eu vejo que o empreendedor do reino é para levar essa mensagem, que o empreendedor, ele precisa ter o foco, capacitar pessoas, deixar o cliente feliz, o fornecedor feliz, o funcionário feliz, a família feliz e multiplicar aquilo que ele tem, né? Servindo. Então, essa que é a missão do Empreendedores do Reino, ensinar empresários que se a gente focar no servir, tudo cresce. Perfeito. Eu gostaria... E como que funciona para participar? O Empreendedores do Reino é um mastermind que a gente tem, se reúne toda semana de forma online, né? Você pode comprar esse acesso. A gente se reúne via Zoom e agora iniciaram imersões, né? De final de semana. Por enquanto está sendo de final de semana, vai ter o próximo agora dia 17 e 18 de junho. Onde também tu faz uma inscrição, né, paga uma taxa e participa. E ali, além de conteúdo sobre gestão, a gente trabalha muito o desenvolvimento emocional e espiritual, além do desenvolvimento empresarial.
Mas, como a gente falou antes, muitas vezes não adianta tu buscar conhecimento, tu buscar desenvolver habilidades, ferramentas, se a tua mente não permite que aquilo tenha expressão, né? Os próprios discípulos perguntaram: Jesus, mas como é que a gente vai fazer coisas grandes como tu faz, coisas bacanas assim, como é que a gente vai curar, vai fazer milagres? Jesus não falou, vai ler livro, vai estudar. Jesus falou que quando vocês tiverem fé, obras maiores que a minha vocês farão. Então não é sobre conhecimento, não é sobre capacidade, é sobre acreditar que a gente pode fazer coisas grandes. A habilidade e o conhecimento vai exponencializar isso, mas o acreditar que a gente precisa ajudar as pessoas. Você vai mentorar os advogados, cara, acredita que tu pode ter um bom negócio, acredita na tua postura, acredita na tua identidade, acredita na tua profissão, né? Isso destrava muito mais do que muita faculdade. Então, Márcio, a gente está com essa série que é Os Empresários de Sucesso e eu gostaria de saber o que é prosperidade para ti. Prosperidade para mim é avançar, prosperidade para mim é crescer, prosperidade para mim é a gente poder ajudar outras pessoas, é a gente poder transbordar. Uma vida próspera para mim é aquela vida que está crescendo em todas as áreas, né? Não só financeiramente, não só empresarialmente, mas na questão social, na questão de saúde, na questão familiar. Ter uma vida próspera quer dizer tu ter uma vida de paz, de tranquilidade e de crescimento também, né? Tem gente que tem muito dinheiro e que não é próspero. E tem gente que não tem muito recurso, mas é próspero, espalha sorriso, espalha alegria, espalha um belo de um abraço, um bom dia. E isso faz o mundo ser melhor. Então, prosperar para mim, ser uma pessoa próspera, é ser alguém que está avançando sempre, independente do seu tamanho, né? Então, eu acredito que prosperidade é algo muito mais a ver com o espírito do que com recursos financeiros. Perfeito. Certo, então, Márcio, agradecemos a tua participação. Olha, aprendi muito, gostei muito, conversamos bastante, foi um papo muito legal e, sem dúvida, vai ajudar muitos empresários a realmente conquistarem a prosperidade. Como tu bem disse, prosperidade não é somente questão financeira. Perfeito, Márcio. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo de vir aqui compartilhar conosco tanto conhecimento, pela tua humildade em logo aceitar o nosso convite e pela tua disponibilidade. Muito obrigada. Que isso, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado. Foi muito legal o nosso papo, aprendi bastante também. Foi uma honra, gostei muito de estar aqui com vocês e à disposição para novos convites. Turma, muito obrigado. Valeu. Deus abençoe. Amém. Obrigada.